Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês a saga de filmes de terror Insidious, ou como eles traduziram, Sobrenatural, que por acaso é a minha saga de terror favorita. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu fico com muita raiva quando essas franquias elas são lançadas fora de ordem. E a gente fica totalmente confuso qual é o primeiro filme, qual é o segundo, qual é o terceiro, porque não é exatamente na ordem de lançamento. E hoje eu vou deixar claro pra vocês a ordem de Sobrenatural, porque o quinto filme tá vindo aí e vocês precisam saber tudo dos 4 primeiros antes de assistir o quinto. As pessoas dizem que o primeiro na ordem cronológica deveria ser Sobrenatural, A Última Chave, que foi lançado em 2018. Foi o último a ser lançado. Só que é o seguinte, esse filme, ele conta a história da nossa personagem principal quando era criança, mas é tipo assim, os primeiros minutos do filme. E depois já pula milhões de anos pra um caso que acontece depois do filme A Origem. Então é meio confuso. Então eu vou explicar pra vocês a parte dela de criança que passa na última chave. E aí depois eu conto pra vocês a história de A Origem. E vai ficar bom, vocês vão entender, eu prometo. A última chave começa com uma família, o pai, a mãe e 2 filhos, um menino e uma menina. Eles moram no mesmo terreno de uma penitenciária. E o pai, ele é militar. Então ele meio que mora ali numa vila militar dentro da penitenciária. E essa penitenciária, ela tem pena capital, então eles meio que tiram a vida dos detentos ali de várias maneiras absurdas, cadeira elétrica, enforcamento, etc, etc, etc. Só que tem um problema. A filha mais velha, que se chama Elise, ela tem um dom especial que é ver pessoas mortas. Ela consegue ver o que ela chama de mais além, que é além do que a gente pode ver. Sem ser esse mundo aqui normal, mas um mundo dos mortos. É um mundo super escuro, onde ficam almas que meio que não estavam preparadas para subir para a luz. Como vocês podem imaginar, é o pior lugar para Elise morar, porque é onde tem muitas mortes envolvidas. Então todos os prisioneiros que morriam apareciam para ela e eles estavam transtornados e revoltados e alguns até violentos, então era o pior lugar que ela poderia morar. E ainda tinha um detalhe péssimo nisso aí, que era o pai dela que não acreditava em dons sobrenaturais. Então toda vez que a Elise dizia estar vendo alguém, ele batia na menina e botava ela de castigo no porão da casa, que era bem bizarro. Bom, numa noite específica, tava chovendo muito, e a Elise, ela tava brincando com o irmão, eles dormem no mesmo quarto. Só que naquele dia ela viu algo que ela nunca tinha visto, que era um demônio horrível, e aquilo assustou ela e o irmão, porque o pobre do irmão não via as coisas, mas ele, ele via o desespero da irmã, e aquilo aterrorizava ele. E ela deu um grito tão alto que assustou o pai que estava dormindo na sala assistindo alguma coisa. Bom, ele foi no quarto e perguntou o que estava acontecendo. A Elise disse que tinha visto uma coisa. Ele ficou com raiva da Elise e falou que não aceitava aquilo na casa dele, que era pra ela dizer que não tinha visto nada, que aí ele não ia bater nela. Só que a menina se negou e disse que tinha visto sim e que ela não podia mentir a respeito disso. Então o pai bateu nela e colocou ela de castigo no porão, que era extremamente assustador, principalmente para uma menina que via o outro mundo. Vocês imaginam o tanto de coisa que tinha ali embaixo. Só que esse mesmo negócio que ela tinha visto no quarto dela apareceu para ela como uma criança, com uma voz de criança, dizendo que ela era a única que podia libertar as pessoas que estavam presas ali atrás da porta que tinha no porão, e que a chave tava ali, era só ela pegar e abrir, porque ela era a única que podia. A Elise, achando que tava ajudando pessoas reais, já que ela não consegue meio que ver a diferença entre o real e o sobrenatural, pra ela é como se fosse uma coisa só. Ela abre a porta, só que o que ela não sabia é que essa porta, ela era sobrenatural. Ninguém via, só ela. E ela acaba liberando uma galera do mal. E esse demônio que tava perseguindo ela. E aí ele vai e possui a menina, que entra num tipo de transe e começa a tremer a casa inteira, e a mãe dela desce no porão porque fica preocupada. Aliás, a mãe dela acredita no dom dela e meio que protege a filha, mas enfim. Ela entra no porão e aí fios elétricos que tem no teto e se enrolam no pescoço da mãe e enforcam ela e a mãe morre. Enquanto isso, a Elise tá em transe, meio que possuída, uma coisa meio esquisita, e o pai desce até o porão e vê aquela cena da esposa dele morta no chão e a filha do lado ali, é bem na hora que ela sai do transe, então o pai dela acaba culpando ela, enfim. Só que aí isso daí já pula pra Elise
idosa acordando de um pesadelo que ela tem recorrentemente, que é desse dia horrível que a mãe dela morreu. E ela se culpa por ter aberto a porta. Então, a partir daí, a gente vai dar um pause nesse filme A Última Chave e vai pra origem, que se passa antes do caso que vem quando a Elise acorda do pesadelo. A Elise tá em casa, ela mora sozinha, ela é viúva, e uma jovem bate na porta dela e diz que quer fazer uma leitura. A Elise diz que não faz mais aquilo, porque da última vez que ela tinha feito, ela trouxe algo que não deveria do outro lado e foi atacada. E esse algo foi uma mulher que diz pra ela que ia matá-la. Então a Elise nunca mais usou o dom dela pra nada, com medo de entrar no mais além e ser morta por essa mulher esquisita. Mas a Elise fica com pena da menina, que se chama Queen, e manda ela entrar pra conversar. Ela fala, ok, eu não vou fazer a leitura, mas não tem problema nenhum você entrar, a gente tomar um chá e conversar. A menina explica que queria falar com a mãe, que tinha falecido pouco mais de um ano de câncer, e ela tinha tentado contatar a mãe sozinha, e depois disso começou a acontecer umas coisas meio bizarras com ela. Algumas coisas dela mudavam de lugar sozinha, e ela acreditava que era a mãe tentando entrar em contato com ela do outro lado, já que ela tinha invocado, só que ela não conseguia resposta, então ela quis ir atrás de alguém que pudesse dar uma ajuda, no caso a Elise, que foi indicada pela mãe de uma amiga dela. Bom, a Elise, ela fica com muita pena da menina e resolve fazer a leitura. Ela diz que não promete nada, mas que pode tentar. Quando elas começam a fazer uma sessão, a Elise chama a mãe da menina, só que o que fala com a Elise não é a mãe da Queen, é outra coisa. E aí a Elise acaba indo, né, pro mais além e é atacada por aquela mulher que ameaçou a vida dela. Então a Elise fala que não vai poder ajudar a Queen, mas que era pra ela ter cuidado, não era pra ela sair invocando coisas do outro lado, sem ajuda profissional, porque isso era perigoso. Quando abre uma porta, várias coisas podem sair e não só aquilo que você tá querendo. Bom, depois daquilo, a Queen volta pra casa, onde ela mora com o pai e com o irmão, é um prédio. O sonho da Queen é entrar numa faculdade de artes cênicas em Nova York. E ela tá treinando muito pra isso, pra fazer uma audição, pra ser avaliada se ela vai entrar ou não nessa faculdade. E chega o dia da audição, ela vai e tudo mais. Ela faz o teste, é de noite, então quando ela tá saindo com a melhor amiga, elas estão sentadas na calçada, conversando, e ela vê um homem esquisito acenando pra ela no fim da rua, mas ela não consegue enxergar muito bem, por estar escuro. E ela levanta pra ver mais ou menos o que era aquilo, se era um conhecido. E aí, nesse momento, ela é atropelada por um carro em alta velocidade e vai parar no hospital. Bom, a Queen, ela quebrou as duas pernas e ela passou 3 semanas internada no hospital. Passando essas 3 semanas, ela volta pra casa numa cadeira de rodas e com as duas pernas engessadas. Só que antes de subir, o pai vai pegar umas correspondências e acaba dando de cara com um dos vizinhos de parede, que é um casal de idosos, no qual a mulher, ela tá com Alzheimer e ela fala umas coisas meio desconexas e ela vira pra Queen enquanto o pai dela tá conversando com o marido e fala pra ela que ela tá sendo perseguida pelo homem da máscara de oxigênio e que naquele momento ele estava em pé no quarto da Queen esperando por ela. Bom, a Queen, ela entra em pânico porque o homem que ela viu no final da rua era um homem que tava com uma máscara de oxigênio, então ela achou bizarro, mas ela não deu muito ouvidos pra vizinha, já que ela não falava nada com nada. Chegando no apartamento, ela foi surpreendida pelo outro vizinho que ficava parede com ela também, e o pai do menino, e era da mesma idade da Queen, e frequentava a mesma escola e tal, e a melhor amiga dela. Eles tinham feito meio que uma surpresa de boas-vindas pra Queen, e aí o menino acaba assinando no gesso dela, você é literalmente de parar o trânsito. E aí mais tarde, o pai dela coloca ela na cama e fala pra ela dormir um pouco, e ele dá um sino pra ela, pra quando ela precisar dele, ela tocar esse sino, pra ele escutar de onde ele estiver no apartamento, que é super grande. A Queen, ela dorme, e quando ela acorda, ela bate na parede do quarto dela, que fica com a parede do quarto desse vizinho que é amigo dela. E pelo que dá pra entender, eles fazem isso sempre. Ela bate, ele bate de volta, ele bate, ela bate de volta. E aí ela bate e ele bate de volta. E aí ela resolve mandar uma mensagem pra ele perguntando se tinha acordado ele. E ele diz que não, porque ele não tá em casa, ele tá na casa da avó. Isso deixa a Queen meio paranoica, porque quem bateu de volta? Não tem ninguém em casa. E aí ela já começa a ficar super assustada, porque ela lembra daquilo que a vizinha dela disse sobre o homem da máscara de oxigênio estar no quarto dela. Só que ela acaba adormecendo e ela acorda com pedaços do teto caindo em cima dela. E era bem estranho, porque não tinha ninguém morando no apartamento
apartamento de cima. Então o pai dela vai até lá com o síndico, no apartamento de cima, pra ver o que tá acontecendo. E o síndico fala que não tem ninguém morando, então seria impossível que alguém tivesse fazendo tanto, sabe, tanto peso pra que aquilo rachasse, já que a Queen, ela tinha escutado passos pesados antes de cair o teto. E aí o pai dela fala que viu o teto rachado e começa a vasculhar o apartamento junto com o síndico. Vai pro quarto que fica acima do quarto da Queen, que é de onde tá vindo a rachadura. E aí ele chega lá e tem umas pegadas de uma meleca preta. E é bem bizarro, porque embaixo de uma cama que tem, as pegadas continuam como se não tivesse uma cama ali. Mas o pai dela acha aquilo super estranho e volta pra casa. Enquanto isso, a Elise, que tá na casa dela, tem um sonho com a Queen sem olhos e sem mãos e uma coisa bem esquisita. E ela acorda e sente que tem que ir na sala de leitura que ela tem, né, onde ela fazia as leituras pros clientes, e fica no porão da casa dela. E ela vai e ela sente a presença do que tá perseguindo a Queen e vê também as mesmas pegadas que o pai da Queen viu lá no prédio, bem longe. E aí ela fala pra aquela entidade deixar a menina em paz. E aí ela meio que é atacada por aquele bicho. E aí já pula pra Queen de volta, que tá conversando por videochamada com a amiga no computador. E a amiga dela pergunta quem é que tava ali do lado dela, se era o irmão dela. E ela diz que não tinha ninguém do lado dela. E bem na hora a chamada trava. Então a amiga dela fica com uma cara de assustada, assim, como se estivesse vendo alguém do lado da Queen. Mas a Queen não tinha ninguém do lado dela. Ela tava no quarto, deitada na cama, falando com a amiga. Bom, a partir desse momento, a Queen, ela sente que tem algo ali dentro do quarto dela e olha pra cortina e tem aquele bicho da máscara de oxigênio atrás da cortina. Então ele simplesmente ataca a Queen, derrubando o computador dela no chão. E aí ele derruba a menina no chão e começa a dar uma surra nela. E ela grita, o pai dela escuta, ajuda ela e não vê nada, não vê a criatura. E ela acaba tendo que imobilizar o pescoço. Ele chama um médico, o médico vai lá, imobiliza o pescoço da Queen. E ela fala pra ele que foi atacada e tal. E ele fala que não, que ela teve um pesadelo, caiu da cama e torceu o pescoço. E enquanto isso, ele desce, né, pra acompanhar o médico até a portaria. E encontra o vizinho idoso que tinha acabado de perder a esposa, aquela que tava com Alzheimer. E aí eles ficam conversando e tal. Bom, do nada, a Queen, ela começou a dormir depois que o médico imobilizou o pescoço dela. E ela acorda no andar de cima do andar dela, no meio do corredor, sentada na cadeira de rodas, e ela acha aquilo super estranho, porque não tinha como ela ter ido parar ali sozinha. Inclusive, ela nem conseguia subir na cadeira sozinha. Alguém tinha que colocar ela, no caso, o pai. E ela tava simplesmente no meio do corredor, sentada na cadeira, sendo que quando ela foi dormir, ela tava no sofá da casa dela, deitada. E aí ela percebe que tem alguma coisa atrás dela. E aí é esse bicho da máscara de oxigênio. Ele empurra a cadeira da Queen com toda a velocidade pra dentro daquele apartamento vazio que eu falei pra vocês, que ficava acima dela. E aí ele começa a dar uma surra nela de novo, umas coisas muito loucas. E ela grita, o pai dela escuta. O que eu acho interessantíssimo, porque o pai dela sempre escuta quando ela grita. Mesmo ele estando na portaria e a Queen estando no quinto andar, mas ele escuta, graças a Deus. E ele vai lá ajudar a filha. Ele vê a coisa atacando ela e a coisa se joga da janela. Ele acha que aquilo é uma pessoa de verdade e olha pela janela e fala, ah não, ele se matou e tal. Quando a Queen vai olhar, a coisa puxa ela. Dá maior aflição aquilo. O pai consegue puxar ela de volta. E aí ele passa a acreditar que a Queen tá sendo assombrada por algo. Então ele decide ir até a casa da Elise sozinho no outro dia. Pede ajuda pra ela, porque ele não faz ideia do que fazer, já que ele nem acreditava nisso há algumas horas e agora tinha que resolver esse problema. A Elise explica toda a história dela, de que ela foi jurada de morte por aquela mulher que fica do outro lado, que ela não pode voltar lá, senão ela vai morrer. O pai dela entende e fala pra ela ir só conversar com a Queen e, sei lá, dar uma força pra ela, explicar o que ela pode fazer, porque ele não sabe como lidar com aquilo. A Elise aceita, vai até a casa deles, conversa com a Queen. Quando ela vê a situação da menina, ela fica com pena de novo e resolve fazer uma sessão
com ela e o pai. E aí ela vai para outro lado, encontra uma mulher que morou no prédio, que se matou no prédio. E ela descobre que foi justamente por esse homem da máscara de oxigênio que perturbou tanto a mulher que ela acabou tirando sua vida. É isso que ele fazia. Ele gostava de levar almas para o mundo obscuro. E o que é diferente da entidade dos próximos filmes, que não vai querer isso. Enfim, ela fala pra Elise que a Queen é o novo brinquedo dele, que eles não tem como salvar ela. Bom, de novo, aquela mulher que persegue a Elise quando ela vai pro mais além, ataca ela. E ela volta e fala pro pai da Queen e pra Queen que não pode mais fazer isso. Ela sai pra encontrar um velho amigo que trabalhava com isso também. Esse velho amigo fala pra ela não temer essa criatura porque ela tá morta e a Elise está viva. Então a força da Elise é muito maior do que dessa coisa que persegue ela quando ela vai para outro lado. Enquanto isso, o irmão mais novo da Queen, ele tá na internet pesquisando maneiras de ajudar a irmã dele e acha um canal de caça-fantasmas que... Dando spoiler, vão ser amigões da Elise e vão ser uma equipe. Mas isso daí eu conto depois. E aí ele chama, o pai dela chama esses dois doidos. E aí eles colocam uma câmera na cabeça da Queen. Aquelas câmeras tipo de minerador, sabe? Aquelas lanternas. Só que uma câmera, uma GoPro, provavelmente. E mandam ela dormir normalmente, que eles vão observar enquanto ela dorme, pra ver se algo acontece. No meio da noite, eles percebem que a Queen, ela levantou da cama e tá andando pelo corredor. E eles acham aquilo super bizarro, porque a Queen não pode andar. Ela tá na cadeira de rodas, né? E não faz sentido ela andar. E aí eles vão atrás, e aí quando eles acham, a câmera tá presa dentro do armário. E aí, quando eles olham pra trás, a Queen tá lá, em pé, possuída por aquele homem da máscara que tá perseguindo ela. Ele começa a quebrar o gesso dela, batendo a perna na parede e tal. A menina tá toda destruída. Ele não sente a dor física dela, então ele consegue andar, mas ela tá toda quebrada, então ela anda com super dificuldade. E aí eles falam pro pai da Queen que não sabem o que fazer, porque no trabalho deles, o máximo que acontecia era eles ouvirem barulhos em casas abandonadas e filmar, gravar. Nunca tiveram que lidar com uma coisa daquela atacando eles. E aí, quando eles estão saindo, a Elise dá de cara com eles e fala pra o pai da Queen deixar eles ali, que eles vão precisar de ajuda. E aí ela explica pro pai da Queen que aquela coisa que tá perseguindo ela é um antigo morador, morreu, tava solitário e começou a ser muito perverso. Ele tinha algo não resolvido e ele foi parar lá no mais além. E ele queria levar milhões de pessoas junto com ele. Inclusive essa outra vizinha que eu falei pra vocês que tirou a vida por estar sendo assombrada por ele, que diz que a Queen é a nova fantoche, enfim. Então ela faz uma sessão. Eles conseguem amarrar a Queen com um fio que tá ali, ela tá possuída. Eles fazem uma sessão, a Elise ir do outro lado buscar o espírito da Queen e colocar de volta no corpo dela. Só que no meio disso, além dela ser atacada por essa mulher que a persegue, né, aquela coisa estranha, ela vê o espírito do marido dela que conversa com ela, pede pra que ela se mate pra ficarem juntos. A Elise percebe imediatamente que aquele não é o marido dela, porque ele nunca pediria isso, e ataca ele com uma espécie de navalha. Na verdade, era exatamente aquele demônio da máscara de oxigênio que tava perseguindo a Queen. Ele tava com a Queen na coleira, uma barra de ferro no pescoço, com uma corrente, e a Queen tava sem olho, sem mão, sem um monte de coisa. E aí eles explicam que aquilo é porque, como a Queen sofreu o acidente, ela tava debilitada, essa coisa só tinha conseguido pegar metade da alma dela. E ia deixar ela mais debilitada pra poder pegar a alma inteira. Então, por isso que do outro lado... Ela tava meio que faltando um monte de peça. Peça não. Tava faltando um monte de coisa, mão, olhos e tal, igual na visão que a Elise tinha tido, né, no sonho que ela teve com a Queen. E aí eu sei que ela luta com esse negócio e leva a Queen, que tá sem pé, sem braço, sem mão, e leva a Queen até o corpo dela e entra no próprio corpo. Só que quando ela volta pro outro lado, a Queen não volta. E aí ela percebe que o Homem da Máscara conseguiu pegar a Queen de volta. E aí a Elise fica desesperada porque a Queen tá morrendo, ela começa a ficar aparecendo mão, perna, do outro lado. E aí eles ficam desesperados e a Elise resolve pedir ajuda. A mãe da Queen, que se chama Lily, que era quem ela tentava contactar desde o começo. Só que nada acontecia. E aí a Elise vê
Aquela mulher lá, a vizinha que morreu, que eu falei pra vocês, Alzheimer, e tinham visto o Homem da Máscara no quarto da Queen. E ela ajuda a Elise. Ela fala que é pra ela procurar um diário da Queen que tá ali pra invocar a Lily. E a Elise acha o diário, e dentro do diário tem uma carta. A Lily tinha escrito pra Queen, quando ela se formasse na escola. Ela pega aquela carta e chama a Lily, fala pra ela que precisa de ajuda, etc, etc. A Lily aparece lá no Mais Além, ataca esse bicho da máscara e pega a Queen de volta e coloca ela no corpo, e a Queen volta. E aí a Elise explica que ela teve ajuda tanto da moradora, da vizinha que tinha acabado de morrer, quanto da mãe da Queen, a Lily. E aí fica o final feliz. Ela foi liberta lá do negócio. A Elise resolve chamar os dois doidos fantasmas pra trabalhar com ela. Ela precisa de ajuda, ela não mexe com coisas de filmagem, de áudio, pra ouvir os rolês lá na hora de, enfim, de resolver os casos. Então eles viram uma equipe. E aí que vem o resto da história da Última Chave, onde a Elise já é um grupo com esses dois doidos, que é quando pula pra ela idosa. Mas isso eu vou contar na parte 2 do vídeo, porque já tá muito grande, provavelmente vão ser 4 partes. E eu espero que vocês gostem e tenham entendido alguma coisa. Então, se você for assistir querendo a ordem cronológica, eu indico você assistir a Origem primeiro e depois a Última Chave. E não o contrário. É porque você vai conseguir entender que vão dar uma breve palhinha ali da história da Elise criança, mas que depois vem o caso que vem depois da Origem. Então, pra não confundir a cabeça, é melhor assim. Até porque na Última Chave, ela já tá com esses dois doidos que ajudam ela, né, no processo ali de, enfim, de sessão pra libertar as famílias. E aí vocês não vão entender nada, porque depois que ela conhece eles no outro... Enfim, vê primeiro a Origem, a Última Chave, e aí depois a gente conversa sobre os outros, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok, é tudo igual. E a gente se vê no próximo vídeo.